25 de fevereiro, professor Dr. Marcelo Frazão, um abraço pessoal, obrigado a todos por estarem aqui comigo. Vamos aqui agora, estamos aí sobre os destroços do campo de batalha, né? Entre mortos e feridos, né? Aparentemente salvaram-se todos. Então, assim, vou me regozijar novamente, porque eu estive certo sempre, sempre, né? Eu já disse aqui 1 milhão de vezes que o presidente Bolsonaro jamais cometeu erro, jamais. Então tem dois tipos de pessoas que afirmam isso: imbecis, ignorantes, analfabetos políticos, né? E doente mental. É isso, só. Só esses dois tipos de pessoa, bandidos e doentes mentais. Agora, os filhos cometem erros, são mais jovens, são menos experientes e cometem erros. Por exemplo, o clássico aí, o erro crasso deles, né? De alguns deles foi o erro de se submeterem a esse maior processo de extermínio de seres humanos que a humanidade já viu. Se submeteram à droga da morte, infelizmente. Então, enquanto o presidente Bolsonaro foi o único líder do mundo que se opôs a esse grande mal, que agora, eu acabei de postar ontem, eu acho, no meu Instagram, o Bill Gates dizendo lá aquelas coisas de sempre, que o objetivo deles é reduzir a população do planeta. Então, ponto final. Eu estive certo e o Eduardo e o mesmo Flávio erraram. Erraram porque acreditaram na existência de uma porcaria de um vírus, dessa farsa toda. Né? Então, eu estive certo, eles estiveram errados todo esse tempo. E o presidente esteve certo. E agora eu estou certo novamente. Infelizmente, o Eduardo se deixou contaminar por dois criminosos, Alan dos Demônios e Lixo Figueiredo, duas figuras que odeiam o presidente Bolsonaro e os filhos e vêm atacando a família Bolsonaro há anos. E agora se deixa influenciar por essas pessoas. Então, eu estou certo. Por que eu estou falando que eu estou certo? Ontem o presidente Bolsonaro soltou a lista, né? E para Brasília, para o Distrito Federal, é a Bia Kicis e a Michele, nossa amada, querida primeira-dama Michele, linda, maravilhosa. E agora? E agora? Quem que vai votar no Coelho Galáctico? No desembargador? Ah, mas ele é bom. Eu acredito que ele seja uma boa pessoa de fato. Diferente de todo o resto da bolha intergaláctica, que é liderada por Alan dos Demônios, né? Há anos, desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, o Alan dos Demônios controla a bolha intergaláctica, né? Junto com o Partido Novo agora, essa gente. Toda essa oposição ao presidente Bolsonaro que o povo ignorante acha que é direita, né? Então agora, eu acho que o Sebastião Coelho, aí, o Coelho Intergaláctico, é uma boa pessoa. Por que que eu o chamo assim? Porque ele orbita, ele pode não fazer parte do núcleo intergaláctico, que eu também não acredito, não. Ele está no lixo do Partido Novo, quer dizer, o novo Partido Comunista Brasileiro, de cara nova, um partido comunista adaptado aos dias de hoje, alaranjado, desbotado, né? É claro, né? Vamos ser justos, né? Não é aquele comunismo clássico, mas as mesmas pautas nojentas, ridículas, e muitas delas. E, obviamente, é o que mais importa, que é uma oposição ao presidente Bolsonaro. O mesmo partido que pediu o impeachment do presidente Bolsonaro, que queria obrigar as pessoas, o verme, a lesma, comedora de casca de banana de Minas Gerais, aquele retardado, eu vou comer um pão de queijo, agora que em Minas Gerais nós comemos pão de queijo, uai. Quer dizer, esse demente obrigou as pessoas a enfiarem aquela porcaria de pano na cara. Eu vou publicar aqui. Esses dias eu tava assistindo um filminho. Vamos bater papo, né? Eu vou chegar onde eu quero. Tô falando da eleição. Bom, resumindo, quem que nós vamos votar? É na Michelle ou na Bia Kicis ou não? Aí o Coelho Galáctico vai dividir votos com a Michelle, porque difamaram ela pra caramba. Um monte de imbecil não vai votar nela e vai votar num candidato que é inimigo do presidente Bolsonaro. Ele não, mas o partido sim.
Então, aliás, eu tava falando aqui, tá um filminho lá antigo, lá, chama, como é que é? Os 12 Macacos. E aí o mundo tá contaminado, ele vem lá de um outro lugar, no futuro, e aí ele enfia uma roupa de plástico da cabeça aos pés, com a máscara dentro da cara, e mais uma máscara de plástico, né? Por cima, e é todo vedado. A hora que ele sai, ele toma aquele banho de desinfetante, aquele vapor, depois ele entra, ele toma de novo, porque tem um vírus no mundo e as pessoas não podem respirar. Isso é no filme, né? Agora aqui não. Na vida real, um pedaço de pano, um trapo imundo protege de um vírus extremamente letal, mortal. Aí você vai perguntar pro cara que inventou isso, o Dr. Fauci, nos Estados Unidos, que foi interrogado no Congresso, ou da onde você tirou a ideia que isso protege? Ele falou, eu não tirei de lugar nenhum, eu inventei essa mentira. Inventei mentira de lockdown, inventou, então, portanto, eles inventaram a existência de um tal de um vírus. Inventaram. Portanto, essa porcaria jamais existiu. Qualquer um que se submeteu a essa droga da morte cometeu suicídio. Pode ser rápido ou pode ser lento, mas todos estão morrendo. Que, aliás, tem protocolo lá, para quem quiser saber, no meu Instagram, e eu não vou ficar falando sobre isso. Tá bom? Quer dizer, mas é isso que eu estou dizendo. O presidente Bolsonaro foi a única pessoa que se opôs a isso. Agora, ao invés da gente fazer o maior líder do mundo, só esse fato o transforma no maior líder da humanidade. Nunca um líder da humanidade enfrentou um processo de extermínio de seres humanos desse tamanho. Nunca. Mas vamos voltar ao que interessa. Então, eu acertei e quem se submeteu à droga da morte errou. Portanto, o Eduardo fez o mesmo. Eduardo, que eu sou capaz de dar minha vida por ele, se for preciso um dia, porque eu sei que ele pode ajudar a salvar esse país. Então não é crítica, não. Que aqui eu não faço crítica construtiva, não, que nem os bandidos, Alan dos Demônios, Lixo Figueiredo, que enfim as críticas construtivas naquele lugar. Não é crítica, não. Só estou constatando o fato que ele errou. E errou novamente, porque se deixou influenciar por aqueles dois criminosos, Alan dos Demônios e o Lixo Figueiredo. Ah, agora uma mulher besta escreveu assim no YouTube. Não, mas a mulher do Tarcísio falou que ele precisa ser presidente. Aí eu falei, não falou, não falou, não falou, não falou. Eu escrevi, não falou. Ela disse que o Brasil precisa de um novo gestor, que é uma frase estúpida, né? Mas precisa de fato de um novo gestor, vai. Por que que ele falou? O Tarcísio falou isso, né? E aí ela repetiu o que o Tarcísio falou. Porque ele estava falando para empresários. Empresários do setor financeiro. Então precisamos de um novo gestor no Brasil. Você adequa o termo ao evento que você, ao público que você está falando, né? Se eu estivesse falando para agricultores, a gente vai falar, precisamos, no Brasil, precisamos de um novo administrador para essa fazendona aqui. É assim, né? E aí a mulher dele repete, os bandidos, filhos da puta aí, da direita falsa aí, intergaláctica, já ficaram falando que ela falou que ele queria que ele fosse presidente. Não foi nada disso que aconteceu, nada disso. E aí a Michelle veio e falou, realmente precisamos de um novo gestor. Querendo dizer o quê? Que o presidente Bolsonaro tem que voltar. Né? Ah, mas aí vem aquelas conversas de bandido, de doentes mentais. E agora eles vão se revelando. Não, não vou mais votar na Michelle, não. Vou votar no Coelho Galáctico. Como se a gente fosse idiota e não tivesse percebido essa armação desde o início. Então, infelizmente, o Eduardo caiu nessa onda. Porque quem vai votar no Coelho Galáctico? Os idiotas que não gostam do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, do Flávio. Não gostam, eles gostam do Partido Novo. E aí eles vão querer votar no Coelho Galáctico. Aí a gente corre o risco de dividir esses votos e não entrar. A Michelle entra, eu acho que tem muito mais voto. Mas pode correr o risco dela não entrar. Ou a Bia Kicis não entrar. E nós vamos trocar a Bia Kicis, que é leal ao Bolsonaro, por o Coelho Galáctico, que é de um partido inimigo do presidente Bolsonaro, desse Partido Novo. Ah, mas o Bolsonaro escolheu o Van Rato, lá na Santa Catarina, eu acho que é, né? No Sul, lá no Rio Grande do Sul. Sei lá onde, pouco importa. Santa Catarina é o Carlos e a Detone, né? É outra farsa, né? Mas, enfim. Então, por que ele não escolheu o Coelho Galáctico? Porque tem pessoas mais leais.
E aí, então, nós vamos denegrir a Michele para as pessoas deixarem de votar nela, dividir voto com o Coelho Galáctico, para entrar um cara do PT, por exemplo, que pode ser muito mais votado. Deixa eu ver aqui, que eu achei que tivesse desligado meu celular. Vocês percebem isso? É a mesma estratégia que ocorreu com o Boulos e o Pablo Lamaçal, em São Paulo. Ele quase dividiu os votos com o Nunes, e quase elegeu o demônio do Boulos. Depois, no fim, ele estava lá coleguinha do cara. E é óbvio que o plano veio à tona, né? Ficou claro o plano dessa gente. E agora a mesma coisa, o Coelho Galáctico vai dividir voto com a Michele, ela pode ficar de fora. Vocês têm noção de que a Michele, no Senado, é o presidente Bolsonaro no Senado. Ontem uma amiga muito querida, aliás, falou, né? Eu gosto dos filhos do Bolsonaro, gosto da família Bolsonaro. Eu falei, você tá ficando louca? Não, aí uma aluna minha falou isso pra mim. Vocês estão ficando louco, né? Desde quando filho só virou família? Desde quando? Então, eu não tenho filho, tenho minha mulher. Então, minha mulher não é minha família? Da onde vocês tiram essa merda? Aliás, essa merda é uma invenção maçônica, comunista, que filho é família só. Que o filho é que é mais importante que a mulher. Aí a vagabunda tem os filhos e fica lá e larga o marido jogado de lado, porque é o filho que importa. Larga os irmãos de lado. Família não é mãe, pai e filho, não. Família é, em primeiro lugar, o casal, depois os filhos, lógico, junto com os irmãos, primos e tios. Isso é família. Essa sempre foi a família cristã, criada pela Santa Igreja. Não essa família nuclear, que é pai, mãe e filho aí, e quando não é mãe e filho, normalmente é mãe e filho, né? O marido que não é mais família. Não, a Michele Bolsonaro é esposa, é a mulher do presidente Bolsonaro. E os animais estão atacando a mulher do presidente Bolsonaro, uma patriota maravilhosa, uma mulher extraordinária, uma guerreira. E todo mundo acha normal e vem com essa conversa de que é importante os filhos. Então eu vou recapitular. A Michele postar o Zema é obrigação dela. Postar o Pinícolas Iscariotes, aquele demônio mirim, o Judas mirim, é obrigação da Michele. É orientação do presidente Bolsonaro. Não foi a Michele que postou. Foi o presidente Bolsonaro que falou. Vai tratar a lesma comedora de casca de banana lá, o Zema, bem, porque talvez nós precisamos dele. Vai tratar o Judas mirim, o Pinícolas Iscariotes, porque nós vamos precisar dessa desgraça. Tanto é que o Judas mirim esteve com o presidente Bolsonaro e o presidente encarregou o vermezinho de organizar o estado de Minas, de definir quem vai ser senador e não sei o que, era capaz dele botar o pai dele no Senado ainda, né? E é isso aí, é isso que eu falo. Então ele poderia pegar o Pinícolas Iscariotes e falar assim, não, eu vou indicar o Frazão para o Senado. Eu teria milhões de votos e entraria no Senado. Não é porque tem que ser o pai dele, não é? Ah, porque o pai tem o nome dele. Não, qualquer um que ele indicar lá, a gente vai saber que é a indicação do presidente, qualquer um entraria, até eu. Mas não, mas estão falando que vai indicar o pai. Eu espero que não, sinceramente. Mais um inimigo do presidente Bolsonaro, né? Mais um ser que acha que é iluminado, né? Que é melhor que todo mundo, né? E deve ser assim, porque senão o filho não seria assim, né? Mas enfim, é isso. O que eu queria dizer é isso. Está definido. O presidente Bolsonaro definiu. Então agora a eleição vai ficar dividida. E está claro o plano dessa gente. Então, eu estava dizendo o seguinte: a Michele postou, e a Michele está com o Nicolas e camisa preta, porque apoia o Avança. Como é que é? Acorda Brasil. O Tarcísio também pôs, porque Acorda Brasil, ele apoia. E o que é que tem de mais? Daí a dizer que eles fazem parte de um complô do Partido Novo, meio que liderado pelo Pinícolas Iscariotes, tem anos-luz de diferença. Mas aí alguém, o Lixo Figueiredo, o Alan dos Demônios, pode vir e falar, mas a Michele não quer o Flávio, ela queria o Tarcísio, e ser vice. E qual é o problema dela querer alguma coisa?
O fato dela querer alguma coisa interfere na eleição? Não. Não, porque o Tarcísio nunca seria candidato a presidente, deixou isso claro por anos, anos, anos e anos. Só pilantra, salafrário, lixo humano do tipo de Geyer, essa gente que ficou batendo, e Pinícolas Iscariotes, que ficou batendo nessa tecla que Tarcísio seria presidente. Nunca houve essa possibilidade. Jamais existiu. Mas o Lixo Figueiredo e o Alan dos Planos convenceram o Eduardo que isso é possível e que a Michele apoiar a ideia faz dela uma traidora. Que absurdo é esse? Ela não tem direito de ter opinião própria? Ela tem o direito de ter opinião própria. Ela em nenhum momento diz, ontem uma vagabunda ignorante disse que ela não vai apoiar o Flávio, ela não apoia. Mas quem disse isso? Vamos ver. Eu aposto a minha vida. Vai chegar a eleição e, aliás, hoje eu estou gravando num aplicativo aqui, acho que o áudio vai ficar um pouco melhor, porque um amigo nosso, o Fernando, me indicou. Então, obrigado, Fernando. Espero que fique melhor mesmo. Então, eu estava falando aqui, que eu estava falando? Já me esqueci. Bom, enfim, ela tem direito ela tem o direito de ter a vontade dela. Eu estava dizendo que é o seguinte, que vai chegar a eleição e ela vai apoiar o Flávio, obviamente. É claro que ela vai apoiar o Flávio. Porque todos eles fazem o que o presidente manda. Sempre foi assim. Você acha que a mulher dele vai desobedecer e trair o Bolsonaro? Fala, não, eu não quero o Flávio, não, eu quero o Tarcísio. Ah, para com isso. Ela pode dizer, eu gostaria que fosse o Tarcísio, meu galego. E ele vai falar, não, não vai ser o Flávio. Ela pode ficar bravinha, porque ela pode ter alguma rixa com o Flávio, porque é uma ex-mulher, é normal isso, e pensa diferente, e o que tem isso? Aí é que eu tenho falado nos comentários no YouTube. A população brasileira é tão animalesca, é tão bestial, que as pessoas não sabem a diferença entre fofoca, problema de família, entretenimento e o que é política de fato. Então a mulher escreveu lá agora, que eu falei aí no início, o que ela escreveu? Que a mulher do Tarcísio falou isso. Que foda-se! O que tem que a mulher do Tarcísio falou que o Brasil precisa de gestor? Ela não falou que precisa do Tarcísio como gestor. Ela falou que precisa de um novo gestor. E a Michele compartilhou. E eu também compartilho. Precisa mesmo de um novo gestor. O presidente Bolsonaro. Ah, mas gestor é uma ideia idiota. Claro que é. Mas ele estava falando para um público de empresarial. Né? De imbecis que acham que o mundo se resume à economia. Então, ele vai usar o termo adequado. Né? É isso, como eu falei, o Brasil precisa de um gerente para a fazenda, para essa fazendona, se eu estivesse falando com o agricultor. Então, qual é o problema da Michele não pensar exatamente igual ao Eduardo? Nenhum, nenhum. Isso não faz deles inimigos. Aliás, o Eduardo não disse que a Michele era uma traidora. Ele disse do Pinícolas Iscariotes, ele já deixou claro. E da Michele ele disse apenas que ela está pensando como ele, no que diz respeito ao Flávio, agindo como ele, que não está fazendo muita campanha como deveria. É a opinião dele. Na minha opinião, não. Na minha opinião, ela tem que estar quietinha mesmo, do jeito que ela está, porque é uma respiração fora do momento certo. Eles a acusam de estar fazendo propaganda antecipada. Aí vem essas velhas bestas que ficam ouvindo advogado. Não, mas não configura, não. Ah, vá pra pata que o paral, retardada. Véia besta, vaca louca, ignorante. Aí ontem uma crente evangélica batendo boca comigo, né? Achando que o que o Lutero inventou é o cristianismo, né? Aquela conversa, né? Que o cristão é idólatra, né? O católico, que é o único cristão que existe, é idólatra. E a Michele, mas ela falou, não, eu falaria assim na cara da mulher do presidente que ela está errada, porque ela não é cristã, porque ela casou de novo. Uma hipocrisia nojenta, imunda, e a pessoa se acha uma verdadeira cristã, né? Então, vamos pontuar. A Michele é uma pessoa como outra qualquer, né? Como eu, como vocês, ela tem direito a ter a opinião dela. E disso a dizer que ela faz parte de um complô
que quer trair o presidente, do Kassab, não sei o quê. Ontem ficou claro de novo, o Kassab bravinho, que vai apoiar o lixo do Caiado, o iogurte e mais um bosta lá, o ratinho, analfabeto, né? Bravinho com o Tarcísio, trazendo que o Tarcísio é refém do Bolsonaro, né? E o Tarcísio veio e disse: não, senhor, o nome disso é lealdade. Ele só não usou as palavras que eu uso. Seus animais, bandidos, bandidos, salafrários, criminosos. Vocês não sabem a diferença entre uma coisa e outra. Lealdade não é subservência, não. O Tarcísio é leal e sempre foi. E foi extremamente atacado pelo Eduardo e pelo Carlos. E eles erraram. Tanto erraram que o Bolsonaro foi lá e falou: parem de fazer isso. Vamos fazer as pazes porque ele é um cara leal. Ele é amigo de verdade. O Carlos foi lá, se acertou com ele, tá tudo certo. E com a Michelle, vocês acham que vai ser diferente? Que o Bolsonaro vai permitir que, aliás, o presidente Bolsonaro, e ele sempre vai ser presidente, até depois de morto. Que uma vez presidente, sempre presidente, viu? Pinícolas Iscariotes. Não é Bolsonaro, não. Eu sou amigo do Bolsonaro. Ah, pra puta que pariu, moleque imundo, mau caráter, mal agradecido, ignorante. É a mesma coisa. E volto a repetir. Ele falou que hierarquia não é assim, não. Hierarquia, a gente também pode dar opinião e criticar. Não pode, né? Animal. A hierarquia, você cala a boca e faz o que o superior está mandando. Você não questiona, né? O nome disso é hierarquia, né? Quando você fica questionando, é conspiração. Aí sim é conspiração, é traição. Em nenhum momento houve traição da Michelle ou do Tarcísio. O que existia e existe é um plano do Centrão, do Kassab, de emplacar isso, do Valdemar Costa Neto, de qualquer outro filho da puta aí. De emplacar o Tarcísio e a Michelle como vice. O cão pastor demoníaco lá, o tal do Malafaia. Né? Eles queriam. Daí a dizer que a Michelle faz parte do plano e o Tarcísio faz parte, é conversa de bandido e de retardado. De vocês, vagabundos, sem vergonhas, mau caráteres, que ficam repetindo o que youtuber bandido fala. Se você, é que nem eu falei da história da droga da morte, contei que meu pai tomou e o dia depois de tudo que eu falei chegou pra mim e morreu 3 meses depois. Chegou pra mim, eu fiz o meu papel, a minha parte, mostrou o braço que ele tinha tomado a picada. Eu falei, não, você não fez sua parte, você fez a parte dos bandidos, dos criminosos, dos piores criminosos que governam esse país há 40 anos. Dos criminosos que vêm matando a população brasileira há 40 anos, dos comunistas, dos inimigos de Deus. Você fez o que eles queriam. Porque o único homem de bem desse país falou pra você não tomar essa merda. E aí tomou e morreu. E aí você, na sua casa, depois de todos esses anos, de todos os ataques de Alan dos Demônios e Lixo Figueiredo, o Alan dos Demônios, que brigou com o Bolsonaro e falou, não me ligue mais não, seu filho da puta, não me ligue mais não, falou pro Bolsonaro, né, pro presidente Bolsonaro, aê, Bolsonaro, você e o Lula são a mesma coisa. Eu não voto em mais nenhum de vocês. Esse é o Alan dos Demônios, que agora está fingindo novamente que é bolsonarista. Tá lá do lado do Eduardo lá. E aí você em casa, ao invés de condenar um criminoso que nem esse, um inimigo do presidente, o cara que foi responsável por aquelas pessoas estarem presas hoje. Foi o Alan dos Demônios. Aí o cara me perguntou como ele é responsável. Foi ele que mandou, ele, Leandro Hansel, Lixo Figueiredo, foram eles que mandaram aquelas pessoas saírem dos quartéis para ir para a esplanada dos ministérios para dar a merda que deu. E nós falávamos, não façam isso. Eles querem um novo Capitólio. Não façam isso. Aí Alan dos Demônios, aquele canal Hipócritas, o Bostáquio, falaram para as pessoas, não, vocês têm que ir para lá. O Alan dos Demônios fez um áudio falando, um vídeo falando, não,
Lá o mundo vai ver vocês. Eu ainda falei, mas no quartel o mundo não está vendo. Milhões de pessoas nos quartéis, o mundo não está vendo. Você tem que ir lá. É conversa de bandido. Por que eu estou falando? Porque agora esse mesmo bandido responsável por aquelas pessoas estarem presas, porque aquela gente inocente ouve esse bandido. Do jeito que vocês ouvem ainda e repetem o que ele fala. E foi o que eu falei pro meu pai. Você faz o que o bandido manda. Ao invés de fazer o que teu filho está falando, do que o presidente Bolsonaro está falando, você vai fazer o que os bandidos falam. Eu falei, vocês sabiam que os criminosos desse país fizeram uma lei para eles não tomarem a droga da morte? Vocês sabiam que no Congresso, no STF, ninguém tomou a droga da morte porque eles fizeram uma lei que não os obrigava? Aí o repórter perguntou, mas como vocês vão fazer uma lei? Não. Aí um desses pilantras falou, desses parlamentares falou, não, nós somos importantes demais para o país, nós não podemos correr riscos, então por isso nós não vamos tomar. E aí a população, como não é importante, morre mesmo. Tá certo? Então agora, entre uma mulher, uma heroína que está dando a vida por nós, pelo país, está cuidando da única pessoa que presta nesse país, que é o presidente Bolsonaro, de um enviado de Deus, que é o presidente Bolsonaro. Ela que está do lado dele, que é amada pelo presidente, ele confia nela, mandou a cartinha de novo esses dias para ela dizendo isso. E aí vocês vão repetir os ataques que o criminoso do Alan dos Demônios faz. E aí é ele que está certo e a Michelle que está errada, porque ela não tem direito de discordar da opinião deles. Ah, mas o Bolsonaro mandou. Quando o Bolsonaro mandar, ela vai fazer. Mas ela tem, a minha esposa aqui, minha mulher, ela é minha mulher, mas ela não é minha escrava, não. Que eu mando, ela obedece, não. Ela tem direito de pensar o que ela quiser. Né? E aí depois a gente conversa, automaticamente a gente se entende, ela vai acabar fazendo o que eu estou dizendo na questão política, porque eu entendo mais que ela. E é a mesma coisa. Por que a Michelle não pode questionar o presidente Bolsonaro como mulher dele que ela é? Ah, ela pode falar, o cão pastor, o Malafaia, falou que seria melhor assim, Bolsonaro. Vamos fazer assim, galego, meu galego querido. E aí ele vai falar, não, Michele, não é assim não, tá ok? Não vai dar, Michele, não é o melhor caminho, tá ok? Me escuta, Michele, vamos fazer do jeito que eu tô falando, tá ok? É isso aí. Por que isso não pode? Não, vamos dizer, inventar que existe uma trama que ela está traindo o Bolsonaro. Ah, por favor, quem fez isso lá atrás foi a esquerda que falou que ela estava traindo o Bolsonaro com o Osmar Terra. Quer dizer, esse tipo de lixo. Então, a vida, pessoal, é feita de escolhas. Ao invés de escolher a opinião da Michelle, que é o presidente Bolsonaro, ao invés de escolher a Michelle como senadora, não, nós vamos, na questão da opinião, nós vamos ouvir o criminoso do Alan dos Demônios, que botou o Lula no poder, que tirou milhões e milhões e milhões de votos do presidente Bolsonaro. E na questão da eleição, não, nós não vamos votar na Michelle, nós vamos votar no Coelho Galáctico. Ah, porque é uma maravilha de pessoa, é uma maravilha. Eu nunca vi esse cara do lado do presidente Bolsonaro. Eu nunca vi esse cara durante a palhaçademia, durante esse processo de extermínio de seres humanos. Eu nunca vi esse cara falar um A sobre as coisas de fato que são importantes. Agora começou a defender o Bolsonaro, para quê? Para parecer que ele é um cara bom, bolsonarista. Eu respeito o cara. Acho que ele é um cara que tem bom caráter. Diferente do ambiente que ele frequenta, do super mentecapto de Fio Diabo, de Pinícolas Iscariotes, o Judas Mirim, diferente de Mulher de Vôlei, aquele demônio, aquele terrorista comunista do Augusto Nunes, né? De Cocô Constantino, diferente de Lixo Figueiredo, diferente. Ele é um cara bom. Mas tem a confiança do presidente Bolsonaro? É o que o presidente falou uma vez. Ou, se eu não posso tomar uma cerveja com o cara, tomar uma tubaína, o presidente falou, eu não tenho como indicar o cara para alguma coisa. Preciso conhecer o cara, preciso saber se eu confio nele ou não.
Então, a pessoa de confiança do presidente é a Michele. Então, essa história toda que eu falei. Oh, meu Deus. Ah, tá gravando. Essa história toda que eu disse que era uma palhaçada, serviu a quem, afinal de contas? Só serviu por alguns propósitos, para desgastar a Michele Bolsonaro, para tirar voto dela, tirar votos do presidente Bolsonaro. A Michele é o presidente Bolsonaro. É. A Michele é a família Bolsonaro. Não são só os filhos que são família, não. Eles não falem isso, não, que não eu falei pra amiga ontem. Parece coisa de retardado isso. Vocês aprendem um monte de coisa e depois repete o resto da história que os bandidos inventaram. Família não é filho, não. Família é esposa. É esposa em primeiro lugar. Depois vem os filhos. Não, a Michele é o Bolsonaro no Senado. E o que nós estamos enchendo o saco da mulher? Porque a mulher não tem direito a dar opinião, a botar a camisa preta, que quer dizer que ela está fazendo parte do plano, porque ela gosta do Pinícolas, que é crente que nem ela, evangélica, protestante. Que, aliás, hoje eu falei, se ela cometeu um erro, algum erro na vida, foi esse. De ser protestante. Esse é o defeito que ela tem. Acontece que as pessoas não sabem. Como ela, existem milhões, milhões e milhões de protestantes que são pessoas maravilhosas. E de católicos também, que são pessoas maravilhosas, só que agora não são mais católicos. Seguem essa maldita seita demoníaca na qual se transformou a Igreja Católica que nosso Senhor Jesus Cristo criou. Então a pessoa está lá seguindo o que o demônio do Lutero, o demônio do Calvino ensinou e acha que aquilo é o cristianismo, que é assim que se chega a Deus. E aí quem vai julgar é Deus. Deus é que vai julgar. Porque é aquilo que a igreja sempre chamou de ignorância invencível. A pessoa não sabe, ela acha que aquilo é o certo, ouviu cães demoníacos, pastores a vida inteira. Então é difícil a pessoa se convencer, a não ser que ela comece a estudar. Se ela começar a estudar, ela vai entender o que é a igreja que Jesus Cristo criou, e ele criou. Ao contrário do que a demoníaca revolução política, chamada protestantismo, diz, né? Mas enfim, ela tá lá influenciada por essas pessoas. Ah, mas ela é feminista. Veja, seu animal, vaca louca, imunda, treslocada, imbecil, retardados. Vocês têm noção de quantos votos eles conseguem com essas ditas pautas feministas? Porque algumas das pautas são mesmo feministas, mas têm aí o objetivo de proteger a mulher. E o presidente Bolsonaro foi achincalhado a vida inteira dizendo que ele não gostava de mulher. Então, é parte da estratégia política ele aprovar determinadas... Aprovar, porque as leis não são criadas. Ele simplesmente sanciona a lei. Se ele não sancionar, o Congresso derruba o veto dele e aprova a lei do mesmo jeito. Então, ele vai ficar mal na fita, ele vai recusar uma lei para dizer, ah lá, não falamos que ele não gosta de mulher, que ele não quer proteger a mulher. Não, ele sabe que é inevitável que a lei vai ser aprovada, ele vai lá e sanciona a lei, as tais leis feministas. E aí, ao mesmo tempo, você atrai esse público de mulheres, essas retardadas que acham que isso é uma maravilha. Ah, eu tô dizendo que como é que chama? A Damares não é má influência? Não. É uma péssima influência. É outra traidora. É uma péssima influência para Michele. Assim como os cães pastores que a cercam. Pilantras, charlatões, enganadores, inimigos de Deus. Mas, coitada, ela acha que aquilo lá é assim, que é ser um cristão. Quem que ensinou isso para ela? Olha a origem dela, ela não sabe. Assim como milhões, milhões e milhões de protestantes ao redor do mundo não sabem que foram enganados. Assim como milhões de católicos hoje que estão dentro dessa seita demoníaca, maçônica, comunista, tá achando que é católico ainda. Eu vejo esses padres ignorantes na internet falando toda hora, não, mas quem nega o Papa não é cristão. Mas ninguém está negando o Papa, seus demônios comunistas, animais. Eles não são papas. Para o cara ser um papa, ele tem que ser, para ele ser um representante de Cristo, ele tem que ser um cristão. Ele tem que ser um católico. E se ele é comunista ou maçom, ele não é católico. Portanto, ele não é papa.
Não é heresia, é apostasia. Animais. Então, o que Lutero fez, Calvino fizeram, é apostasia. Não são heresias, não. Eles negam o único e verdadeiro Deus. Criam uma nova seita e arrastaram milhões, bilhões com eles. E aí nós vamos culpar essas pessoas por isso? Não, eles não sabem. Mas a gente tem a obrigação de explicar, de orientar. E aí ouça quem quiser, porque o preço é a alma condenada por toda a eternidade. Se isso não é importante, né? Cada um que decida. Eu acho que é. Então, eu acho que vale a pena tanto o católico, entre aspas, o cristão hoje, né, que segue essa falsa igreja católica, quanto o protestante, que acha que é cristão seguindo um culto a um livro rasgado, destroçado, que eles chamam de Bíblia. Porque o demônio chamado Lutero e Calvino lá falou, então é assim. Eles falaram, é assim que funciona. É assim que é. Aí a mulher besta ontem no YouTube vem com essas conversas. E por quê? Porque eles puxam essas conversas. A Michelle é evangélica e puxa essas conversas. Ela não podia casar, não sei o que, vá pro diabo que a carregue. Quer dizer, não é você que joga, não. Então a gente tem que ficar falando dessas coisas toda hora. A gente não precisaria falar disso, mas tem que estar falando toda hora. Quer dizer, nós fomos enganados em todos os aspectos da nossa vida, porque nesse, que é o aspecto mais importante da nossa vida, nós não seríamos enganados. Esse é a primeira etapa da enganação que esse mundo de Satanás fez, foi esse. Enganar as pessoas. A mulher anteontem veio aqui e falou, não, porque Deus está no coração, eu já falei isso, né? Eu não tenho religião, isso não existe. Isso é um conceito maçônico, é um conceito comunista. Eu respeito todas as religiões. Então, não existem religiões, existe uma única religião criada por Deus. Criada por Deus. Mas a revolução satânica, política, a revolução política de esquerda que criou o protestantismo vai dizer que não. Que Deus não criou a igreja, que não precisa de papa, não precisa de padre, não precisa de eucaristia, não precisa de sacramento nenhum, que qualquer merda de uma toca com cadeira de plástico serve para falar com Deus e não funciona assim. Enfim, as pessoas cometem erros, mas o erro da Michelle não é colocar uma camisa preta, não é compartilhar o Zema, a Lesma de Minas Gerais, não é compartilhar o Pinícolas, o Tarcísio. Esses não são erros. Não são erros. Ela vai fazer o que tiver que fazer quando o Bolsonaro mandar. E ela já falou que vai apoiar o Flávio já disse que está tudo certo. Então, qual a razão desse converseiro todo? Qual o objetivo de todos esses desgastes, de todo esse desgaste promovido com relação a Michelle e a própria direita? O que o presidente Bolsonaro, né, o Flávio, ganha com essa briga? Nada. Então, a gente só perde votos. A Michelle vai ser eleita porque tem muita gente que vai votar nela e que não se deixa influenciar pelo que bandidos falam. Então não é porque um bandido, um criminoso, um salafrário que nem Alan dos Demônios fala, que a gente vai sair repetindo. Vocês têm que pensar um pouco. Pensar, você vai atacar a família, a esposa do presidente Bolsonaro, depois de tudo que ela fez. Vocês não se lembram do último discurso dela no carro de som? Aquela mulher soluçando, ela não conseguia falar de tão triste que ela estava, mas ela não abandona a luta, ela não perde a coragem. Aí você, canalha, vagabundo, vagabunda ordinária, põe o vídeo dela, do último discurso dela falando, e vamos ver se você tem coragem de falar na cara dela, na cara do presidente, as merdas que vocês falam na internet, seus salafrários, mau caráteres, gente imunda, imprestáveis, criaturas sujas mesmo, demoníacas. Aí uma vagabunda que se diz evangélica, onde veio falar, não, eu teria coragem sim. Teria porque não presta. Não presta porque não vale nada, vagabunda. Quer dizer, eu estava lá numa dessas, eu vi a Michelle falando, a gente não consegue ficar ali imóvel sem chorar, de ouvir essa mulher falar, o sofrimento dela, a fé que ela tem.
né, o amor que ela tem pelo presidente, inclusive pelos filhos. Eles podem brigar, mas essas pessoas são boas pessoas. Tava lá, tinha uma rixa com o Carlos estava lá abraçado com ela até outro dia. Então, por quê? Qual é o objetivo desses ataques à família Bolsonaro? Quando não é a esquerda, são os malditos intergalácticos, liderados pelo Alan dos Demônios, pelo Deltanzinho, que queria descolar do Bozo, mas não perdeu os votos do Bozo, né? Descolar do Bolsonaro sem perder os votos do Bozo. São esses caras que querem emplacar o coelho intergaláctico. E aí agora um monte de otário, filho da puta, escrevendo, não, eu não voto na Michelle, eu vou votar no coelho galáctico. Quer dizer, vai votar nos adversários do presidente Bolsonaro. Do partido que pediu impeachment do presidente Bolsonaro. Do partido que obrigou você a tomar a droga da morte. Que obrigou você a se comportar como um otário, como um palhaço com um pedaço de pano na cara. Que obrigou você a ficar em casa sem trabalhar e ganhar dinheiro. Quanta gente morreu, cometeu suicídio, perdeu emprego, perdeu família por causa disso, por causa do que o Partido Novo defendeu. Quanta gente não teve a vida destruída por causa desse maldito Partido Novo. E agora vocês querem votar nos candidatos dele porque você vê o cara fazendo papagaiada, falando do Moraes, então é por isso que o cara é um herói? Quer dizer, essas pessoas inocentes, elas acreditam que o Alan dos Demônios é um herói porque ele fica falando do cabeça de pinto. Quer dizer, ele não é um herói, ele é um estúpido ignorante. Se falar sobre ditadores resolvesse alguma coisa, Cuba não seria uma ditadura até hoje. Então, falar sobre o ditador só serve para você fazer uma automasturbação intelectual. Você fica ouvindo aquilo para ter prazer, porque você odeia o cara, você quer que alguém fique falando mal dele. Mas isso não leva a nada, só leva a quê? A criação da imagem de um indivíduo como herói. Um salafrário, um farsante criminoso, bandido da pior espécie, que queria canal de televisão para continuar manipulando e criar o projeto de poder dele. Serve para alavancar a imagem dele, para transformar o maldito Alan dos Demônios num herói. Só para isso que serve, ficar metendo pau no cabeça de pinto. Só. Porque o que vai mudar o Brasil é o presidente Bolsonaro. Que nem um conhecido nosso escreveu no YouTube hoje. O povo não tem jeito mesmo nesse país, olha o carnaval, professor, ele falou. Eu falei exatamente isso. Se dependesse do povo brasileiro, não existiria esperança nenhuma para nós. Felizmente não depende. A nossa salvação aqui do país, nesse mundo, antes que o idiota venha falar que a salvação é Jesus Cristo, né? Aqui, para os nossos problemas aqui, a única salvação é o presidente Bolsonaro. E agora, os Estados Unidos. O Trump. Não tem outra salvação. Então não é ficar falando do cabeça de pinto ou daqueles caras lá, é que vai mudar alguma coisa. Falar não muda nada. Só muda para ele, pro pilantra do Alan dos Demônios, que vira um herói. Então agora está acabando. A ditadura comunista está acabando, depois de quase 80 anos, e agora é a ditadura brasileira que vai acabar. E aí agora sim, né, é a cereja do bolo para a gente finalizar. Eu vi o vídeo do Gustavo Gayer, né, aquele imbecil ignorante. Eu até falei aqui para minha mulher, para a Vanessinha, a amada do meu coração. A gente sabe que eles são mau caráter, esses caras da direita, os coleguinhas do Pinícolas Iscariotes. A gente sabe disso. E às vezes a gente pensa, será que eles são só burros ou são só mau caráteres, né? Na verdade é isso. O mau caratismo deles vem da ignorância. Eles são ignorantes a ponto de não entender a grandiosidade do presidente Bolsonaro. Como eles são muito burros, eles não conseguem entender o que o presidente faz, como age. Que nem o Pablo Lamaçal. Disse que queria convencer o Bolsonaro no segundo turno. Ele queria convencer o presidente Bolsonaro a se desculpar pela droga da morte, pela vacina do Covid. Como se o Bolsonaro tivesse errado. Aí o Carlos não permitiu, falou onde já se viu, ele não cometeu erro nenhum. Não tem que se desculpar por nada, né? Então, bom,
É. Ah, não, aí lembrei. Aí o Gayer tava falando num vídeo que da Malu Gaspar, que tá batendo agora no Cabeça de Pinto. Olha, essa mulher é uma maravilha, é uma heroína. Já transformou a mulher numa heroína. Uma desgraça de um demônio encarnado, que é aquela mulher, que até agora estava ferrando a vida de todo mundo e foi responsável pelas mortes que está acontecendo com a droga da morte também, porque defendeu sempre essa ideia, sempre defendeu o inquérito das fake news, que querem me botar na cadeia e botar todo mundo na cadeia por causa disso. Agora mudou o discurso. E o imbecil do Gayer vem dizer que a mulher agora está fazendo uma coisa heróica. Ah, vai ser burro assim no inferno. Quer dizer, eles são idiotas mesmo, eles são burros, eles são ignorantes, são moleques. Esse Gayer nunca fez nada na vida, a não ser ir lá para os Estados Unidos, aprender a falar inglês e montar uma escolinha de inglês. É só o que o cara fez na vida. O que o cara tem que falar de política? Meu Deus, é que nem um imbecil lá do libertário lá daquele canal, falando bobagem. Não, eu não entendo de geopolítica. Então por que não cala a boca? Por que tá falando de política se não entende de política? O que um animal acha que é política? Mas aí, resumindo a história, o Gaia falou que a mulher é uma heroína. E eu falei aqui pra minha mulher, heroína? Você acha que aquela mulher não deve estar levando zilhões, milhões, milhões e milhões? Essa mulher tá com a vida garantida pro resto da vida e ela tem a proteção dos Estados Unidos. Vocês acham que a mulher estaria falando, a mulher mudou de ideia do dia pra noite? Do dia pra noite ela deixou de comungar com aqueles criminosos da Globo, falar o que eles falam, pra simplesmente agora fazer o que é certo. Ela virou uma pessoa do bem. Foi isso que o Gayer falou. Vocês percebem como são ignorantes, como são estúpidos, imbecis? Quer dizer, é óbvio que essa intervenção americana que nós falamos que ia ocorrer está ocorrendo. Essa é a intervenção. É claro que ou ela está levando dinheiro, ou está sendo ameaçada, e toda a Globo está passando pelo mesmo processo. Um pouco de ameaça, um pouco de dinheiro, para começar a fazer o que é certo. Essa é a intervenção americana que ocorre em todos os países do mundo há um século. E o cara acha que partiu da mulher, que é ela que resolveu ser uma boa pessoa agora. Pode parecer nada para vocês, mas isso explica tudo. Isso é de uma ignorância tão profunda que explica todo o mal que esses moleques, esses merdinhas que nem o Judas Mirim, o Pinícolas Iscariotes fazem. Eles de fato acham que são melhores e mais espertos e mais inteligentes que o presidente Bolsonaro. Quando na verdade é um bando de moleque ingênuo, imaturo, inconsequente, irresponsável, né? Quer dizer, você acha que a Globo ia permitir que a Malu Gaspar debulhasse o Cabeça de Pinto? Do nada. Do dia pra noite. Qualquer um que tentou falar alguma coisa na Globo nos últimos anos, eles cortavam o microfone. Como é que o imbecil do Gayer acha que a mulher agora é uma heroína? Ah, vá pro diabo que o carregue. E aí fala daquele jeito, daqui a pouco ela virou, daqui a pouco o povo tá votando nela pro Senado. É assim que funciona. Pois eles estão repetindo o que o Alan dos Demônios fala. Fala como se ele fosse um herói. Aí você tem que ouvir assim, imbecil lá no canal, falando: não, você tá louco, mas o Alan nunca atacou o Bolsonaro, ele é amigo da família. Depois de todos esses anos. Então é isso aí, pessoal. Resumindo a história. De novo aí, vai dar os 50 minutos de uma aula, como sempre, para quem gosta. A história é muito simples. A Michelle só vai perder votos com isso, o que significa que o presidente Bolsonaro vai perder votos, né, dela, corre o risco de dela não se eleger, pequeno, mas corre, da gente dividir o voto com o Coelho Galáctico e entrar um cara do PT, por exemplo, a Bia Kicis ficar de fora. Quer dizer, é isso. Então, os candidatos do presidente que ele escolheu, pôs no papel, podem ficar de fora, porque um bando de imbecil passou a atacar a Michelle, porque o Eduardo simplesmente. O Eduardo não falou que ela era uma traidora inimiga, não. Ele simplesmente disse que ela deveria estar fazendo um pouco mais de campanha pro Flávio. Só isso. Daí o povo linchar ela como fez, mostra de fato tanto a ignorância abissal do povo brasileiro, quanto a falta de caráter extrema.
Quer dizer, em outras palavras chulas, vocês não prestam. Vocês são vermes humanos. Vocês não têm Deus na vida de vocês, como vocês acreditam, não. Vocês não sabem como chegar a Deus, porque vocês são arrogantes, ignorantes demais para aprender a verdade sobre Deus. É muita arrogância. Vocês acham que sabem, porque ouviram cães, pastores analfabetos a vida inteira, porque ouviram artistas, os antepassados, que nem eu falei aqui para os amigos outro dia, nossos antepassados, coitados, eram completamente ignorantes. E aí o otário até hoje está falando, não, eu sou comunista porque meu bisavô que veio da Itália, da Espanha, também era anarquista, comunista, fascista. E o cara acha que isso é bonito porque o antepassado dele, que passava fome, que nunca chegou perto de uma escola, o cara age igual ao antepassado ignorante, achando que isso é o certo a fazer. Que é algum legado que os antepassados deixaram. Não, o único legado que nossos antepassados nos deixaram é de extrema ignorância e de grandes erros no que diz respeito à política. Então nós temos que ser diferente do que eles foram, que vieram em navio passando fome para cá. Nós temos que ser diferente, evoluir, é isso que eles merecem, não a gente repetir o mesmo erro. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. A gente tá certo de novo. De novo, eu estou certo. De novo. Vocês vão ver daqui a pouco o presidente Bolsonaro fora da cadeia. Vocês vão ver a campanha e vocês vão ver todos unidos. O Flávio, a Michele, todos eles unidos. O próprio Eduardo. E aí, quem que tá errado na história? Cada vagabundo, cada vagabunda ordinária que atacou a Michele Bolsonaro. Cada um imbecil que insinuou que a Michele não é a família do Bolsonaro, ela é a família dele. Até que eles se divorciem, né? Se eles se separarem. E mesmo assim, ela vai continuar sendo leal a ele e ele a ela, como ele é com a mãe dos filhos, com a Rogéria, né? E com a outra mãe dos meninos. Então, por quê? Quem somos nós para tratar a Michele como se ela não fosse a família do presidente Bolsonaro? Que merda é essa? Bom, experimentem fazer isso com a minha esposa, com a minha mulher, para ver o que vai acontecer com cada um. Animais, mau caráteres mesmo. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.